Om Bhurbhuvah Suvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Saran. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos retomar então o nosso ciclo de estudos. A gente vai começar o capítulo 5. O livro é Bhagavad Gita, Divinos Discursos de Bhagavan Shri Satya Sai Baba, que são 34 discursos de Sai Baba sobre a Bhagavad Gita. Esse discurso Sai Baba fez em 1984, e esse então é o 5º discurso. Aquele que é desprovido do sentimento de eu e meu, aquele que tem por iguais a dor e o prazer, aquele que tem tolerância, é o mais querido para mim. Advesta Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahamkara Samadukha Sukha Shame. Realizar a própria natureza divina e a unidade de Deus está além do alcance de um aspirante espiritual, sadhaka, comum. Pessoas que adoram a Deus diariamente com as 16 formas de adoração, Shodasopachara, e participam de atividades como cantos devocionais, bhajans, etc. E também os chefes de família, grihastas, envolvidos em tantas atividades na esfera mundana, acham difícil se engajar na disciplina espiritual, sadhana. Mas, até que ponto a disciplina espiritual, sadhana, é difícil? A disciplina espiritual, sadhana, será difícil enquanto nós considerarmos nossa própria natureza como sendo inconsistente com os mandamentos divinos. Mas, uma vez que um aspirante espiritual, sadhaka, seja capaz de reconhecer a unidade da divindade e também a natureza divina de um ser humano, a disciplina espiritual, sadhana, não será mais difícil. Deus é imanente como protetor de todos os seres e como a chama autorrefulgente e resplandecente no corpo de cada ser. Swashariram Swayam Jyotihi Swarupam Sarvarakshanam. Quando nós realizarmos essa verdade, será mais fácil para nós controlarmos nosso ego e os sentimentos de meu e seu. Vou reler. Aquele que é desprovido do sentimento de eu e meu, aquele que tem por iguais a dor e o prazer, aquele que tem tolerância, é o mais querido para mim. Advaita Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahamkara Samadukha Sukha Kshame. Realizar a própria natureza divina e a unidade de Deus está além do alcance de um aspirante espiritual, sadhaka, comum. Pessoas que adoram a Deus diariamente com as 16 formas de adoração, Shodasopachara, e participam de atividades como cantos devocionais, bhajans, etc. E também os chefes de família, grihastas, envolvidos em tantas atividades na esfera mundana, acham difícil se engajar na disciplina espiritual, sadhana. Mas, até que ponto a disciplina espiritual, sadhana, é difícil? A disciplina espiritual, sadhana, será difícil enquanto nós considerarmos nossa própria natureza como sendo inconsistente com os mandamentos divinos. Mas, uma vez que um aspirante espiritual, sadhaka, seja capaz de reconhecer a unidade da divindade e também a natureza divina de um ser humano, a disciplina espiritual, sadhana, não será mais difícil. Deus é imanente como o protetor de todos os seres, e como a chama autorrefulgente e resplandecente no corpo de cada ser. Swashariram Swayam Jyotihi Swarupam Sarvarakshanam. Quando nós realizarmos essa verdade, será mais fácil para nós controlarmos nosso ego e os sentimentos de meu e seu. Sairá.
Saira, a mim o que me chamou mais atenção aqui, nesse trecho, ele dizer que quando a gente formos capazes de reconhecer a unidade da divindade e também a natureza divina de um ser humano, a disciplina espiritual não será mais difícil. É interessante que ele coloca, né, que a gente acha que é difícil fazer sadhana, né, disciplina espiritual. E ele coloca aqui que até para pessoas que praticam aqui esses 16 tipos de adoração, elas acham difícil fazer, né, o sadhana. Na realidade, como ele coloca aqui, é que é difícil porque a gente não tem consciência da nossa realidade, né, da unidade né, de Deus e da nossa verdadeira natureza, porque o sadhana é uma coisa que ela é nossa, no sentido de que é natural em nós, né? Está de acordo com aquilo que nós somos. Então, não é difícil. Na realidade, a disciplina espiritual é para a gente obter prazer. Não é nada pesado, nada que seja para nos causar mais uma tarefa árdua, um problema, na nossa vida diária. Ao contrário, é a maneira da gente se conectar com a divindade interna, né? E com essa percepção da unidade que há em tudo, né? Que só há um ser. Então, o sadhana, na verdade, a gente deve derivar a alegria de praticá-lo. Isso é porque se a gente não sente essa alegria, né, essa naturalidade, é porque a gente está afastado da, né, da nossa verdade mais profunda. Eu entendo assim, Saira. Sai, né? É interessante isso que o senhor falou. Eu concordo. Eu acho que a gente deve procurar, né, aquelas encontrar a prática espiritual que não seja natural realmente, que não seja pesada, né, que não seja um peso, né? E isso varia de pessoa para pessoa, né? Algumas coisas são fáceis, naturais para mim, para outra pessoa vai ser difícil. E aquilo que é natural para ele ou para ela, para mim vai ser difícil, né? Eu acho que por experiência eu percebi isso, né? Por exemplo, sentar e fazer uma japamala, para mim é muito natural, assim, né? Não me causa um esforço, assim, né? Agora, alguns tipos de meditação que eu tentei fazer já foram mais difíceis, começaram a ficar muito penosos, né? As pessoas têm diferentes tipos de dificuldades também em relação à dieta. Então, acho que a questão mesmo da gente buscar manter uma conexão com o Swami e, e, e
permitir que ele nos guie, né? Assim, pelas práticas espirituais, né? E por aquilo que a gente precisa ir modificando também. Saira. Sairá. Para mim, diante do que vocês falaram, né, que foi lido, quando a gente perceber. Deixa eu entrar. Quando a gente perceber, né, que essa unidade e essa natureza divina do ser humano, né, o sadhana vai ser naturalmente, eu entendi que vai ser pelas próprias ações naturais, né, não necessariamente uma outra tarefa. Eu me lembrei daquele desenho que eu outro me menciono do fazendeiro lá do senhor que trabalha na terra, né? Acorda cedo, fala onde Srimon Narayana Hariom, vai para falar com a esposa, vai trabalhar, aí vai almoçar, fala de novo, Srimon Narayana Hariom, aí volta para cá, vai trabalhar, volta para casa, janta, né? Se banha, e aí fala Srimon Narayana Hariom, vai dormir. E esse era o maior devoto de Narayana, segundo o próprio Narayana. Então, você não era o Shriman Narayana Hariom, necessariamente, que fazia dele o maior devoto, mas todo o dia dele, todas as ações, a maneira que ele faz as ações, é um sadhana, eu entendi assim. É o próprio sadhana dele. É falar docemente, né, compreender o outro, trabalhar com delicadeza na terra, cuidar bem dos animais, tudo isso, né? Tudo isso é o sadhana dele. Né? Então, qual seria, eu pensar, qual seria o meu sadhana? Né? Faz sentido, como agora eu estou como mãe, né? Minha esposa, trabalhar esse lado. Eu não vivo mais sozinha, eu vivo com as 4 pessoas, né? E um gato. Então, assim, a gente tem que ordenar um único organismo, como ele fala ali, a unidade da divindade. Então, essas 5 pessoas e o gato, né, é uma unidade aqui. E tem mais outras coisas, né? Mas, enfim, eu estou botando os que se movem. Mas isso é uma unidade, e não são 5 pessoas separadas. Né? Então, isso já seria um sadhana, mas para isso preciso o quê? Para isso ser fácil. Reconhecer de fato essa divindade no ser humano. Não só naqueles eleitos, que eu acho que merecem ter a divindade reconhecida, né? Isso é coisa do meu ego. Então, quem está entendendo ainda é meu ego. Ele ainda está passando, essa barreira aí, essa peneira ainda está ficando, né? Ainda está ficando essa peneira do ego, desculpa. Vamos sair. Saira. Eu vou continuar então. A chama autorrefulgente está em nosso próprio corpo. O protetor de todos os seres reside em nosso próprio corpo. Swarupam Sarva Rakshanam Swashariram Swayam Jyotihi. A investigação sobre a existência de Deus e o método pelo qual podemos alcançá-lo
está acontecendo desde os tempos antigos. Isso se tornou um problema complexo com o passar do tempo. Vários sábios e eruditos fizeram esforços para encontrar uma solução para esse problema difícil, usando sua coragem e erudição. Incapazes de encontrar uma solução, eles fizeram intensa austeridade por milhares de anos. Finalmente, eles conseguiram. Essas grandes almas revelaram ao mundo que elas haviam encontrado um grande ser, Mahapurusha, resplandecente, autorrefulgente, que está além da escuridão da ignorância. Elas revelaram onde e como elas haviam encontrado esse grande ser, Mahapurusha. Elas não o haviam encontrado no mundo exterior por meio de uma visão exterior. Elas declararam que o haviam encontrado dentro de si mesmas, em seus próprios sentimentos divinos e em seus próprios corpos, por meio de uma visão interior. Vedaham etam purusham mahantam aditya varnam tamasa parastate. Continua? Vou repetir, então. A chama autorrefulgente está em nosso próprio corpo. O protetor de todos os seres reside em nosso próprio corpo. Swarupam Sarvarakshanam Swashariram Swayam Jyotihi. A investigação sobre a existência de Deus e o método pelo qual podemos alcançá-lo está acontecendo desde os tempos antigos. Isso se tornou um problema complexo com o passar do tempo. Vários sábios e eruditos fizeram esforços para encontrar uma solução para esse problema difícil, usando sua coragem e erudição. Incapazes de encontrar uma solução, eles fizeram intensa austeridade por milhares de anos. Finalmente, eles conseguiram. Essas grandes almas revelaram ao mundo que elas haviam encontrado um grande ser, Mahapurusha, resplandecente, autorrefulgente, que está além da escuridão da ignorância. Elas revelaram onde e como elas haviam encontrado esse grande ser, Mahapurusha. Elas não o haviam encontrado no mundo exterior por meio de uma visão exterior. Elas declararam que o haviam encontrado dentro de si mesmas, em seus próprios sentimentos divinos e em seus próprios corpos, por meio de uma visão interior. Vedaham etam purusham mahantam aditya varnam tamasa parastate. Sairá. Sairam. Maravilhoso, né? Diz que essa essência divina está dentro de nós. Isso eles já sabiam desde os primeiros tempos, né? E a prática espiritual levou à conclusão, só afirmou essa conclusão, né? De que esse ser divino, puro, né? Pura luz, sem forma, puro amor, ele está dentro de nós. Maravilhoso, né? Essa afirmação. E quantos sábios, sídis, tiveram que fazer austeridades e meditações, né? Para nos afirmar isso nos livros filosóficos, né? E o Avatar, quando vem, ele diz isso o tempo inteiro. E a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo agora, esse ano, que a gente vai entrar, pelo menos todos os astrólogos e umbandistas e espiritualistas, todo mundo está dizendo isso, né? Que esse ano é um ano importante da gente ter essa sacada, né? A gente ter essa vivência pessoal. Por isso também é um ano de você desconstruir tudo que não é isso, né? Todas as relações que não representam essa essência pura, né? Então, é um momento importante, né, que a gente vai percorrer durante esse novo ano, da gente jogar essa bagagem fora, né? Essas relações, caminhos, né? E focar nessa vivência verdadeira, né? Que é o que nós somos. Parece que esse ano vai ser muito benéfico para isso. Quem sabe, né, a gente esteja entrando na idade de ouro. Sairã. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 Continua?
Sairam. É uma maravilha esse parágrafo, né? Essa revelação que a gente teve, né, através das austeridades, desses sábios que se propuseram a descobrir a verdade. E, na realidade, né, o Swami ele está colocando isso para a gente, porque isso é o sadhana, né? Isso é uma... Qual é o objetivo do sadhana? É exatamente essa revelação interna, essa vivência, né, de que essa chama efulgente, né, o próprio Purusha, né, Deus, está dentro da gente. E por isso a importância do sadhana. Como ele coloca aqui no parágrafo, né, que esses sábios não só descobriram, mas deram o caminho para que a gente, né, para que a humanidade descobrisse essa verdade. E então, por isso a gente deve mesmo fazer o sadhana. É interessante, né, que nossa vida, a gente leva uma vida toda externa, né, para o externo, se relacionando com o externo, e com tudo que é passageiro, e que é um mundo cuja a natureza é dual, não é? Então, tudo traz sofrimento, porque é prazer e dor, né? Vida e morte, tudo é dualidade, né? Alegria e tristeza. E a gente insiste em se relacionar, né? Acreditando nesse mundo, né? Investindo tudo nele. E todo o sofrimento que a gente passa, eu acredito, é exatamente para a gente perceber que o caminho não é esse, o caminho é interno, né? É o Nivriti Marga que a gente tem que fazer, para descobrir, relembrar quem nós somos. E a partir de se estabelecer nessa verdade interior, né, nessa paz interior, né, estar localizado ali, não fora o tempo todo, a gente poder trabalhar no mundo, ou servir o mundo com conhecimento e com equilíbrio, né, com equanimidade, todas as virtudes divinas, e ter o diálogo interno verdadeiro, né, a orientação, vem a partir da gente trilhar esse caminho interno que esses sábios fizeram, né? Eu vejo assim, cada vez mais esse chamado de se voltar para dentro, que a gente esquece muito no dia a dia, né? Cada vez que eu vejo que não estou bem, né, porque a gente, né, tem esses altos e baixos. Eu lembro, não, Sueli, senta, entendeu? Volta para dentro, né? E aí a gente volta para dentro, observa o nosso mundo interior, né? Aqueles pensamentos que causaram essa tristeza e tudo mais, e consegue ultrapassar isso e chegar num lugar de paz. E esse lugar de paz é também um lugar que nos dá alegria. Então, todas essas tristezas ilusórias, elas passam assim num piscar de olhos quando a gente se conecta internamente. É muito bonito e a gente precisa mesmo estar conectados com a nossa verdade interior, porque exterior a verdade é de dentro para fora, né? O que a gente experimenta fora é o que a gente tem dentro. Então, o caminho é dentro. Se a gente tiver essa paz dentro, a gente vai experimentar o mundo fora como um reflexo desse nosso interior divino, né? E também é só assim que a gente pode influenciar o mundo, né? Através disso que a gente irradia, e ajudar realmente uma evolução, uma consciência e a paz no mundo, né? Porque tudo é uma unidade. A gente interfere, né, com o que a gente é. Se a gente é um ser de paz, a gente vai... Paz interna, né? Não tem nada a ver
as coisas que a gente acredita, porque se a gente tem uma mente agitada, a gente vai chegar num lugar, vai agitar, né? Vai contribuir para isso, né? Para essa agitação, né? Agora, se a gente tem essa paz interna, a gente vai também ajudar as pessoas a terem, né, paz. Então, esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho da transformação nossa e de poder realmente fazer alguma coisa, né, pelo todo, né, pelos nossos irmãos e etc. Saira. Sairã. Não, o texto, o discurso começa, né, falando me lembro, assim, tipo, da equanimidade em relação a sofrimento, né, e prazer e dor, né, prazer e dor. E é isso. É a mesma coisa? E, enfim, Ou a gente vai cantar? só um minuto, filha. Então, a gente, acho que se ele colocou uma visão, para mim, foi ótima, assim, né, de você olhar para dentro de si, você vai encontrar os seus problemas, né, aquilo que te angustia, mas você vai conseguir passar por eles, né, e achar esse lugar de permanente paz. É claro que não é assim, sentei e consegui isso num dia, né? Provavelmente são os dias que o senhor me sabe que serão. Mas essa imagem para mim foi ótima, eu adorei, né? Assim, é isso mesmo. Isso é só é como se a gente estivesse olhando pela janela com a cortina na frente, né? E lamentando não ter uma vista, né? Se você conseguir abrir a cortina, você consegue ver além daquilo, né? Mas isso também é uma analogia que eu fiz olhando para fora. O interessante é a gente perceber que é dentro da gente. Não é nada, nenhuma situação externa, não é nada fora. Né? Tudo está dentro. E essas coisas que acontecem de fora, provavelmente elas estão... O que está acontecendo são trabalhos, né? Que a gente pode fazer, porque a gente... Está acontecendo muitas coisas. A gente seleciona algumas para dar atenção. Essas algumas que a gente seleciona para dar atenção, elas provavelmente têm um motivo, né? Justamente para, talvez, a gente conseguisse olhar para dentro, né? É o nosso próprio interior, né? Talvez, enfim, aí já começa a viajar muito na maionese aqui, mas é uma maneira da gente ver, né? Que o que a gente olha é um reflexo, né? A gente olha um reflexo do nosso mundo interior. Partir desse nosso partir para trabalhar dessa maneira dentro de nós, né? O que está me incomodando fora, será que não está aqui dentro, né? É isso, né? Enfim, gostei muito dessa imagem aí que a senhora colocou, né? Como se a gente estivesse adentrando, né? Passando dos problemas, passando dessa superfície de problemas. Vamos sair. Sério. Eu sinto que externamente, assim, tem sempre uma saída, né? Tem sempre um caminho. A gente nunca está numa situação sem saída. A gente tem sempre um caminho, uma saída digna. Mas nem sempre a gente vê isso, porque o nosso mundo interno está muito conturbado.
Então, isso é um exercício interessante, realmente, a gente aprender a fazer esse movimento, né, no interior e e encontrar, né, essa paz dentro de nós. Encontrando essa paz dentro de nós, a nossa visão fica clara, né? Nossa visão que estava turva fica clara e a solução está logo ali. Mas normalmente a gente só percebe depois, né? Às vezes precisa, às vezes, 24 horas, 48 horas, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, para a gente perceber, né, o óbvio que estava ali o tempo todo, né? Saira. Sairam. Lembrei aqui também que tem alguns casos de devotos que estavam próximos, né, a Swami, fisicamente, e, de repente, Swami passou a não falar com aqueles devotos, alguns durante anos. A Luísa deve conhecer umas histórias dessas. De repente, ele não olhava, não falava com um determinado devoto durante longo tempo, até anos, né? O que Swami estava ensinando com isso, né? Estava querendo que ele achasse o Swami dentro, olhasse para dentro, né? Vejo assim, Sairam. O próprio professor Hermógenes, né, ele conta que durante 10 anos, Sai Baba praticamente não olhava para ele. Então, nesse momento, ele se sentiu assim, ele trabalhou muito a humildade dele, né? Porque sabe que escritor, todo escritor, ele desenvolve um pouco a vaidade. Todos eles, né? Porque o público dá muito retorno, né? E o professor sempre teve muito cuidado com isso, ele sempre nunca gostou desse aspecto da vaidade. E esses 10 anos que Sai Baba não não olhava para ele, segundo ele, né? Porque Sai Baba sempre nos olha. E, inclusive, teve o acidente da Maria, né? O atropelamento lá na porta do ashram. Já fazia parte desse tempo que ele não tinha mais entrevista. E isso mexeu muito com ele. E isso foi importante, né, para trabalhar vários aspectos. O professor, ele fez questão de dizer que ele era que não era melhor que ninguém, que ele era uma pessoa muito cheia de erros, né, e não merecia tanto amor de Suami. Por isso que quando eu vejo as pessoas idolatrando o professor, eu me lembro disso, ele não gostava disso. Em muitas palestras ele dizia exatamente o contrário. Ele não queria ser idolatrado, não queria ser chamado de guru, né? E Sai Baba trabalha muito isso. Era muito comum uma pessoa ir para entrevista achando que tinha sido chamada por Sai Baba, e Sai Baba mandava voltar no meio do caminho. Isso aconteceu com a Silvia, a Silvinha. Então é isso, só para ilustrar, Sairam.
Sairam. Acho que dá para ler mais um pouquinho. Isso que eu pensei. É. Como Deus reside no Sharira, corpo, ele é chamado de Shariri. Como ele reside no Deha, corpo, ele é chamado de Dehi. Como ele reside no Kshetra, corpo, ele é chamado de Kshetragna. Você deve reconhecer a verdade de que existe no corpo humano uma chama divina resplandecente e autorrefulgente que está além da escuridão da ignorância. Você deve fazer esforços para ter a visão da encarnação da consciência divina, Chinmaya Murti, dentro do corpo humano, que é feito de terra, Mrinmaya. Dentro desse corpo, que é composto dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, você deve ser capaz de reconhecer o divino Atma. Esse corpo não é uma coisa ordinária, ele é um templo que abriga Deus. Ele é uma carruagem em que Deus se move. Deus é levado em uma procissão cerimonial instalado nessa carruagem. Portanto, é impróprio para nós negligenciarmos esse corpo ou enchê-lo de impurezas. Esse corpo deve estar engajado em atividades sagradas e altruístas, desprovidas de ego. Ele nunca deve ser engajado em ações más e incorretas. A razão é que o corpo é um templo e o princípio vital, Diva, que reside no corpo, é verdadeiramente a divindade eterna. Deho Devalaya Prokto Divodeva Sanatanaha. Nós protegemos o templo de Deus com honra e respeito, de muitas maneiras. Nós o consideramos um lugar muito sagrado. No entanto, esse corpo sagrado, o templo de Deus, está sendo negligenciado hoje em dia e engajado em caminhos e ações malignas. De fato, ele está sendo profanado. O corpo é como um barco que o conduz através do oceano de nascimentos e mortes, Bhava Sagara. Esse corpo não pode ser obtido facilmente. Ele veio a você como uma recompensa pelas ações meritórias que você executou em vários de seus nascimentos anteriores. Portanto, utilizar esse corpo de forma errada é desperdiçar o grande mérito acumulado em vários nascimentos anteriores. É muito difícil obter um nascimento humano. Jantunam nara janma durlabham. Na verdade, é nossa maior fortuna ter obtido essa vida humana. Vou repetir. Como Deus reside no Sharira, corpo, ele é chamado de Shariri. Como ele reside no Deha, corpo, ele é chamado de Dehi. Como ele reside no Kshetra, corpo, ele é chamado de Kshetragna. Você deve reconhecer a verdade de que existe no corpo humano uma chama divina resplandecente e autorrefulgente que está além da escuridão da ignorância. Você deve fazer esforços para ter a visão da encarnação da consciência divina, Chinmaya Murti, dentro do corpo humano, que é feito de terra, Mrinmaya. Dentro desse corpo, que é composto dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, você deve ser capaz de reconhecer o divino Atma. Esse corpo não é uma coisa ordinária. Ele é um templo que abriga Deus. Ele é uma carruagem em que Deus se move. Deus é levado em uma procissão cerimonial instalado nessa carruagem. Portanto, é impróprio para nós negligenciarmos esse corpo ou enchê-lo de impurezas. Esse corpo deve estar engajado em atividades sagradas e altruístas, desprovidas de ego. Ele nunca deve ser engajado em ações más e incorretas. A razão é que o corpo é um templo e o princípio vital, Diva, que reside no corpo, é verdadeiramente a divindade eterna. Deho Devalaya Prokto Divodeva Sanatanaha. Nós protegemos o templo de Deus com honra e respeito, de muitas maneiras. Nós o consideramos um lugar muito sagrado. No entanto, esse corpo sagrado, o templo de Deus, está sendo negligenciado hoje em dia e engajado em caminhos e ações malignas. De fato, ele está sendo profanado. O corpo é como um barco que o conduz através do oceano de nascimentos e mortes, Bhava Sagara. Esse corpo não pode ser obtido facilmente. Ele veio a você como uma recompensa pelas ações meritórias que você executou em vários de seus nascimentos anteriores. Portanto, utilizar esse corpo de forma errada é desperdiçar o grande mérito acumulado em vários nascimentos anteriores. É muito difícil obter um nascimento humano. Jantunam nara janma durlabham. Na verdade,
É nossa maior fortuna ter obtido essa vida humana. Sairá. Mais uma vez, Sai Baba nos lembra da responsabilidade que a gente tem com o nosso corpo, né? Na verdade, todo o Bhagavad Gita fala sobre isso. E nos ensina muito, né? A responsabilidade com relação à alimentação, com relação ao que a gente pensa, também, né? O que a gente consome em termos de mídia, tudo isso pode estar deformando o nosso corpo. E nós que estamos envelhecendo, né? A gente sempre pode fazer o caminho de volta. Porque por mais que a gente já tenha uma forma diferenciada de cuidar do corpo, ainda é muito pouco, né? A gente não consegue utilizar os ensinamentos da yoga para manter esse corpo saudável, firme e muita vitalidade até a hora da morte, né? Sairam. Sairã. Achei bonita, né, a imagem do corpo como uma procissão, né? O corpo leva a Deus, assim, uma procissão divina, né? E, e ele fala bem nessa questão do cuidado com esse corpo, porque eu fiquei pensando, é realmente um barco, né? Não precisa ser como chama aqueles navios gigantescos, cheios de coisa, mas ele precisa ser um barco que não entre água, né? Que esteja limpinho para não corroer, né? Tem que ter a manutenção feita, né? E o nosso corpo também, nós precisamos, né, fazer como a Elô falou, né? Conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente vai percebendo coisas que fazer uma atividade física, né? Mantém aquele funcionamento por mais tempo melhor, né? Mas não pensando necessariamente, né, não é só para eu viver mais, mas para você viver melhor, né? Para, como foi dito aí, né? É a manutenção desse templo, né? Divino, né? Enfim, isso tudo aí mostra o quanto que nós, só olhando para dentro de nós, já temos trabalho suficiente, né? Não precisamos ficar olhando ao nosso redor. É a mente, é o corpo, é muita coisa para a gente perceber, autopercepção, né? Para a gente conseguir sair dessa roda de nascimento e morte, né? Para conseguir atingir a iluminação quando Deus quiser, né? Não sairá. Sairá. Se ninguém quiser mais comentários, a gente pode terminar então o ciclo de estudos. Vamos cantar. Om
Swasti prajabhya paripalayantam Nyayena margena mahi mahishaha Gobrahmanebhya shubhamastu nityam Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti.